Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da vitória do Corinthians sobre o Guarani, 1-0 do Romero. E o Romero desandou para fazer gols desde o ano passado, né? No final da temporada passada, ele já estava fazendo gol atrás de gol. E agora na estreia do Campeonato Paulista, ele já marca o dele, inclusive o gol da vitória. Nesse vídeo nós estaremos aí analisando a Marília Ruiz, o Neto, que falaram aí sobre a vitória do Corinthians. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro Paulista, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. O torcedor do Corinthians foi à Neoquímica Arena hoje desconfiado com o que havia acontecido nas vésperas, né? A saída do Lucas Veríssimo, que seria titular, e a não inscrição do Garro, que era o único contratado para jogar do meio para frente. O Corinthians se reforçou no sistema defensivo, mas no meio para frente tinha só o Garro, e com a ausência do Renato Augusto e do Juliano... Pode perder o gol desse, o Michael, hein? O Corinthians não tinha nenhum articulador. Então o começo do jogo foi de um Corinthians que não achava uma ligação entre a saída de bola e o meio de campo. Não tinha criatividade. Desculpa, Marília. Pra você, foi... É uma meia bicicleta. Meia, né? Meia bicicleta. Foi vôlei, não. Não foi voleio, não. Foi meia bicicleta. Ele falou bicicleta, você viu na fisionomista? Nossa, mas foi maravilhoso. É bonito demais. Que gol, gente. Que gol incrível. Ficou maravilhoso mesmo. Não foi? Porque você tem que pegar no meio do pé, né? Aí a bola, na linha de fundo, ele virou... Parabéns ao Fagner, que jogou muito. Jogou bem mesmo. Muito bem. Né? E aí, quando eu... Agora... de primeira. De primeiro, ele tem que fazer o movimento com a perna esquerda, né, Bebeto? Ele puxou. Agora dá pra você falar, Bebetinho. Não, ele puxou. É uma bicicleta. Pra mim foi até uma bicicleta. Quase uma bicicleta. Quase. Quase uma bicicleta. Foi meia bicicleta pra mim. Aí, tá vendo aí? É uma meia bicicleta. Mas olha, que golaço, Marília. E aí o Corinthians tinha essa dificuldade de articulação, a ideia do Mano, que eu não gosto, ele abriu o Matheus Araújo, deixou o Matheus Araújo centralizado, abriu o Rojas e o Romero do lado esquerdo. Eu acho que, como a gente falou um pouquinho antes aqui, o Romero funcionou muito no final do ano passado, depois da saída do Roger Guedes. E ele funciona melhor a essa altura do campeonato como segundo atacante, então toda vez que ele tinha que fazer o lado esquerdo, e agora tem um lateral esquerdo, acho que o Hugo também estreou muito bem, o Corinthians perdia. Você vê que o gol sai com ele de segundo atacante, ele está dentro da área. Se ele tiver que fazer o lado esquerdo, esse gol não sairia. Eu acho que o Corinthians teve essa dificuldade, acho que o Rojas... Aí o Mano percebeu, né? O Corinthians começou a perder o domínio do jogo, ele inverteu, colocou o Matheus Araújo na direita, eu acho que o Matheus estava sentindo muito a partida. Parabéns à Record aí, viu, que começou o Campeonato Paulista com Oliveira Andrade, Casagrande, Sálvio. Parabéns à Rede Record. Parabéns a vocês todos. E ele inverteu, eu achei que o Matheus estava muito nervoso, ele estava perdendo todas as bolas, colocou o Rojas, que não é o lugar que ele gosta de jogar. Ele faz né? aquele primeiro gol, ele gosta de jogar da direita para o centro, né? O jeito que ele jogava no Racing. Mas eu acho que até, apesar dele ter sido discreto, acho que ele fez um jogo aceitável. Quando ele fez um primeiro tempo bom, saiu o gol, acho que dá uma arrefecida na tensão da torcida, que via a possibilidade do Corinthians não jogar um bom futebol de novo. No segundo tempo, como disse o Mano na coletiva, imagino que a gente vai mostrar um pouquinho, ele pediu mais organização tática do que de fato jogar, porque os jogadores estavam muito cansados. O Corinthians tinha 9 jogadores no banco de reserva. Foi bem. Foi bem. Mas só para dizer sobre elenco, parece que o Corinthians contratou muito e tal, mas o Corinthians perdeu 8 jogadores no final do ano, e mesmo com as contratações feitas, existe a possibilidade do Garro poder jogar no meio de semana, o Corinthians só tinha 9 jogadores no banco de reservas. Corinthians e Ituano, lá em Itu, né? Isso. Se eu estiver errado. 7,5. Só 9 jogadores, pode ter 11. Então o Corinthians sofre, não pode ter os jogadores, eventualmente um ou outro da Copinha. Mano, nem quis falar sobre isso, porque o Corinthians joga amanhã também na Neoquímica Arena pela Copinha. Mas acho que foi uma estreia aceitável para um time que treinou de um jeito e teve que jogar de outro. É verdade. Ele treinou com Lucas Veríssimo e Garro desde que o Corinthians se apresentou. Né? O Garro apareceu aqui no dia 2 de janeiro. Esse Derek é bom de bola, e jogou sem nenhum dos dois. Mas acho que ponto positivo, como a gente falou no começo do programa, Neto, realmente foram as estreias de sopetão, tanto do Félix Torres como do Ranieri. É muito louco, porque o cara nem chegou já teve que jogar. Né? E jogaram bem. Gabriel Sá, primeiro você, o que você viu do jogo, né? O que você pensa dessas contratações todas, o que você enxerga do Corinthians? Você também estava escutando pela Transamérica.
uma entrevista do Augusto Melo, queria que você falasse sobre isso. Eu acho que o time vence, né, mas não convence. É uma estreia do Corinthians que ainda dá uma desconfiança ao torcedor. Na zona mista, o Augusto Melo também elucidou os pontos que deixavam o corintiano mais com aquele pé atrás, né? Falou do Veríssimo, falou também, né? Foi questionado se ia cortar os vínculos com o Paulo Pitombeira, desconversou, não deu uma resposta. Eu, se fosse presidente, nunca mais faria um negócio com o Paulo Pitombeira. Desculpa, Nunca Gabriel, mais. Ele falou isso na zona mista, mas para mim ele não falou em off, então eu posso repetir, né? Pode Tanto falar. ele como o Rubão falaram que no Corinthians ele não faz mais negócio, Não lembrando vai- que ele era empresário do Roger Guedes, Isso. do Luan Sim. e do Lucas Veríssimo. E Falar, ele também, né? não tem que entrar mais, não tem que fazer um negócio no Corinthians. Não o pediu Paulo nome. Pitombeira. Isso é uma opinião minha. E do Lucas Veríssimo, você, no campeonato, fez muita coisa. Você estava no Benfica sem jogar, o Corinthians se deu uma... Pô, meu irmão, seja homem. Fala assim, ó, eu não vou vestir a camisa e eu também não vou na apresentação, porque eu estou sendo negociado. Fala a verdade. Não precisa fazer isso. Já fez isso no Santos 2 vezes, fez isso no Corinthians agora. Todo mundo tem o direito de escolher o melhor para a vida. Vamos lá, se alguém vier me contratar... Eu vou dar um exemplo, vai. A Amazon Prime está querendo me contratar para fazer os jogos do Corinthians na Copa do Brasil. Pô, legal, fiquei feliz pra caramba. Só que eu não vou. Não vou. Né? Mas eu falei primeiro para quê? Pro Schneider e pro Denis. Pô, faz isso. Pô, então, meu irmão, você, Lucas Veríssimo, quando você chegou, ninguém acreditava, joelho machucado, sem jogar no Benfica, mal. Pô, o Corinthians veio, te deu uma mão, 2 mãos, né? Te deu carinho, amor. Aí você, pô, seja homem. Ó, eu não vou mais jogar, não quero ir na apresentação porque eu estou em negociação. Não fazer o que você fez. O que você fez, você nunca mais merece vestir a camisa do Corinthians. E nunca mais vai vestir. Nunca mais você veste a camisa do Corinthians. Isso quem está falando sou eu. E o caso dele, né, Neto, lembra muito o Caio Paulista no São Paulo, Isso. que trocou o São Paulo pelo Palmeiras. Também o Carlos Belmonte chegou a anunciar a contratação do Caio, né, em um evento, falou que ele ficaria, até brincou com ele, falou, o Caio fica, não fica? Ele falou, fico, vou ficar, tal, vou cumprir contrato. Então o Caio também tem um pouco dessa coisa, né? Claro que o torcedor vai ficar desconfiado, vai sempre falar que o empresário vai tentar mais dinheiro, mas entra muita parte de dar a sua palavra e cumprir ela, né? O Caio saiu do São Paulo com esse rótulo em cima dele de que foi um cara que não foi tão bacana com a forma com que ele tinha se portado antes e chegou até a provocar o São Paulo, né? Ele mudou a biografia do Instagram dele para Caio do bicampeão paulista e esse bicampeonato que o Palmeiras conquistou em cima do São Paulo também, né? Então ele fez O que ele escreveu não está errado, né? Porque o Palmeiras foi bicampeão mesmo. Né? Então, mas ele fez essa Mas e aí ele não ganhou, né? Ele não era. Isso, exatamente. Ele não É é. isso que eu não gosto. Ele não é. Deixa eu só fazer uma coisa que eu queria ter falado e não falei. Acho que a estreia do Corinthians foi aceitável, porque tanto Corinthians como Santos e Palmeiras jogaram contra times que disputaram a Vera a Série B. O Novo Horizontino ficou em Muito quinto bem. lugar. O Guarani esteve perto do G4 durante o campeonato quase todo. No final pena. deu uma caidinha. Né? E o Botafogo de Ribeirão Preto fez um campeonato seguro para quem não queria cair. Então, o São Paulo, desse ponto de vista, jogou em casa contra um time que... E tem o gol Puskas, né? Que vai jogar... Tem o gol Fiquei feliz com isso aí. Tem o gol Puskas aí pra gente pegar? E jogou contra o Santo André, que esse ano vai ter calendário na Série D. Então, de fato, apesar de, obviamente, jogar em casa, como o Corinthians jogou e o São Paulo, e a vitória ser, entre aspas, obrigatória, era um jogo difícil do Corinthians, é um jogo difícil, principalmente do Palmeiras, fora de casa, contra o 5º colocado da Série B. Gabriel, termina no Corinthians, E filho. sobre o Derek, né, que você estava falando também, ele fez uma boa partida, claro, não fez seu gol, mas é um bom jogador, 26 anos, é um cara que Jogou no Náutico também, é uma né? posição, é uma posição carente no mercado. Até o São Paulo estava buscando um centroavante para ser banco do Caleri. Quem sabe o Derek não pode ser esse cara, porque é um cara que tem qualidade, é um cara que tem só 26 anos, vai fazendo um bom Paulistão, né? Começou hoje com o pé direito, fez uma boa partida. Não, ele jogou na Vai ver o Chapecoense, recorte. desculpa. A gente vai Obrigado, ver o recorte Rodrigo. do Derek também, mas é um cara que eu ficaria de olho pro ano. Assim. O que você viu do Corinthians e Guarani hoje? O Guarani que jogou muita bola, muito bem organizado com o Humberto, menino que jogou comigo no Paulista de Jundiaí. Grande Humberto, maravilhoso, que eu amo de paixão. O que você viu do Guarani? O que você viu do Corinthians? Uma vitória também para o Corinthians importante. Esse golaço do Romero. O que você viu? Meu querido Gustavo Soler. Acho que hoje, né, craque, como a Marília destacou, né, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, melhor dizendo, né, Corinthians, Palmeiras e Santos, eles tiveram
adversários mais complicados na estreia, mas o Corinthians, ele carrega esse peso da obrigação de vencer porque joga diante da fiel torcida, joga diante do seu povo e ali você tem que mostrar algo diferente da última temporada. Coisa que o ano passado estava muito mal jogando em casa. E o que era um ponto muito forte do Corinthians era a Neoquímica Arena, exato. O Corinthians jogou em casa, tá resolvido, vai acontecer alguma coisa. Ano passado oscilou muito, então acho que melhor do que o desempenho nesse primeiro jogo era ter um bom resultado, porque é claro, o Corinthians ele está trabalhando o quê? Há 2 semanas no máximo. O Corinthians não teve nem um mês de pré-temporada. Óbvio, o Guarani ele jogou a Série B, mas a Série B terminou um pouquinho antes. Os clubes da Série B eles voltaram ainda em dezembro, claro, teve a pausa de Natal. O que a Marília falou, você tem toda a razão, viu, Marília? Sim, e aí, né, apesar da pausa de Natal no Novo, você já tem uma semana a mais. Então, o físico dos caras já está um pouco melhor do que dos jogadores do Corinthians e muitos que estão chegando ainda para essa equipe corintiana. Então, acho que o mais importante era a vitória. O Corinthians, naquele entre aspas, né, soube sofrer para administrar o resultado, tomou bola na trave, mas evitou sair com na trave, essa cabeçada do Derek aí agora, aos 4 minutos do segundo tempo. Exato. Então, o Guarani fez um grande segundo tempo, principalmente, mas o mais importante para o Corinthians era exatamente sair com uma boa vitória, estrear com o pé direito diante da sua torcida e agora você vai para Itu e tem pelo menos 3 dias. Ô, Caetano, deixa eu ensinar uma coisa para você, filho. Não sei se vai repetir aquele lance ali. Na hora que o lateral esquerdo, não sei se é o lateral esquerdo, me perdoe. A hora que ele cruza a bola assim, ó. Aí, jogadores como Bebeto, eu, né, como muitos outros, Miller, coisa que centroavante não sabe fazer, que é a diagonal, né? Na hora que a bola passou, Caetano, se você para e você não viu o Derek, meu irmão, ele só não fez o gol. Aí, ó, ele só não fez o gol porque ele não pegou na bola. Você, Caetano, você tem que fazer a diagonal da bola, irmão. Você tem que sair na bola. Você não pode deixar. Se ele pega a bola, é gol, meu irmão. Ó, dá uma olhada, ó, a diagonal da bola, ó. Você não faz, ó, você deixa ele embora. E ele estava em condições para fazer o que ele não estava impedindo. Meu irmão, faz a diagonal da bola. Diagonal da bola, dá o tapa, mete a bola pro outro lado. Isso aí que treinador não sabe falar. E também os caras que fazem a pesquisa lá, os negócios, estatística. Vocês não falam isso porque ganhou o jogo. E aí, como não saiu o gol, eles vão falar assim, o Caetano, você é muito bom de bola, filho. Você é bom de bola mesmo. Mas faz diagonal, filho. Diagonal, velho. Desculpa. Isso daí é aquela tradicional bola, né? Você faz a diagonal, dá um bico, grita, a torcida canta pra você também, né? Você joga literalmente ali pra torcida e evita o que poderia ser o pior. Então essa vitória do Corinthians também dá tranquilidade agora pro Augusto e o Rubão sentarem e falar, ó, a gente precisa organizar. João Vitor aí, ó. O João Vitor cabeceou a bola da trave do escanteio. E aí, então, agora você tem até quarta-feira, pelo menos, pra direção do Corinthians sentar e falar, ó, precisamos agilizar logo o negócio do Garro. O Garro tem que entrar em campo quarta-feira. Tem que dar... Essa raspadinha é quase fatal, né? A casquinha ali quase mata, né? Então, é importante você ter esse período pós-vitória para organizar a casa. E ainda sobre o Lucas Veríssimo, né? O Augusto Melo ele foi muito perguntado na zona Quer mista escutar? se ele foi... Vamos escutar, Quer escutar? Porque ele falou sobre tem aí? esse caso, né? Tem, bota aí. Nós também fomos pegos de surpresa, como eu disse. É um atleta que estava tudo certo. Nós ganhamos a eleição e tinha uma grande possibilidade desse atleta sair. Nós fomos, foi a primeira contratação, foi o primeiro investimento nosso, pesado. Nos sacrificamos, porque nós estamos colocando a nossa finança em ordem. Fomos atrás do atleta, atrás do Benfica, negociamos tudo certo. Teve um probleminha de contrato que vai e volta, e deu tudo certo, com o atleta tudo certo. Garantido que o atleta era nosso, por isso que eu anunciei o atleta como a primeira contratação, porque foram palavras, foram conversas. É aquela história, né? Maldito homem que confia no homem, mas enfim. Segurou todo esse tempo. É tanto que nós escrevemos o atleta, poderia ter nos avisado para que não acontecesse essas coisas. Mas está me desviando a atenção. Mas enfim, deu tudo certo e de repente chega uma proposta no qual nós temos que cobrir. Salário dobro, o Corinthians não vai entrar nele não. O Corinthians não é mais o que era antes. O Corinthians agora é diferente, é uma nova gestão. O Corinthians está sendo administrado por profissionais, pessoas técnicas. A gente está numa transição muito forte. O Corinthians está se reestruturando financeiramente para que a partir de um grande momento de reestruturação a gente não precisa mais passar por isso. O fato de não ter assinado com o Veríssimo, né, essa renovação e ter sido anunciado, o senhor acredita que o Corinthians entende que o Corinthians falhou e vai mudar
na postura das contratações, ou pelo menos no anúncio dessas contratações a partir do momento que o Corinthians assinar esses contratos? Sim, com certeza. Aquela história que eu falei, né? Maldito homem que acredita no homem. Demos um voto de confiança. Não vai mais existir, pode ter certeza disso. Daqui para frente, eu até peço daqui para frente a ajuda do torcedor, que tenha um pouco de paciência, entenda a nossa situação. A gente está reestruturando o Corinthians para que não aconteça esse tipo de coisa mais. E daqui para frente não vai mais ter isso, você pode ter certeza. A gente vai ter coragem de estar na linha de frente, vocês não têm ideia a pressão que a gente está sofrendo em todo sentido. Estou segurando, vou segurar, o Corinthians mudou, acabou. Se vocês perceberem hoje, renda, por exemplo, 2,5 milhões, a ala mais cara, vazia e com ingresso muito mais barato, a R$22. Então daí você já tira uma ideia como está a gestão, a pressão que nós estamos sofrendo, e não tem, acabou, agora é uma outra gestão, um novo Corinthians. Marília, depois eu passo pro Gustavo Soler falar e também vou perguntar pro Bebetinho sobre o Corinthians, que é uma renovação, mas igual o Flamengo também, apesar que é diferente, porque o Flamengo jogou com o time misto, porque o Flamengo jogou contra o Filadélfia, é isso? Filadélfia, lá em Orlando, na Florida Cup, né? Na Florida Cup. Foi amistoso, mas tem a Florida Cup também lá, né? Não, mas foi amistoso. O Flamengo foi amistoso. Mas vai ter a Florida Cup também do nosso querido Ricardo, que a gente fez a Florida Cup aqui também, né? Essa informação é muito legal sua, porque o Gabriel Sá disse que escutou pela Transamérica, um beijão pro Calil da Transamérica, para todo mundo da Transamérica, e aí que não disse isso, mas para você ele falou, eu queria que você falasse de novo, que isso é importante. Bota exclusivo lá, exclusivo a Marília falando aquilo que o Augusto falou para ela. O Augusto e o Rubens, eu acho que foi uma situação que deixou os dois muito irritados ontem à tarde, né, depois do treino aberto. E o Corinthians, o Augusto e o Rubens Gomes, que é o diretor de futebol do Corinthians. Quando você falou com ele, bem? Hoje. Tá. Disseram que com o Pitambeira não faz mais, que é o empresário do Lucas Veríssimo, mais negócio com nenhum jogador. O Corinthians não faz mais negócio com ele. Ele tem jogador lá ainda ou não? Vocês sabem ou não? Não tem mais. Não, porque era o Roger Guedes, o Luan, Lucas Veríssimo, o Luan. Pô, Luan, obrigado, Pitambeiras. Obrigado que você fez pra gente. E o Luan tá numa velocidade lá. No Vitória, que é uma coisa impressionante. Dá pra você voltar, hein? Não, dá pra eu voltar, o Bebeto também. O Bebeto faz também o quadril, eu faço também, depois a gente volta. Você começa no Vitória e eu no Guarani. Nós dois começamos. Por favor, Marília, termina aí. Não, eu acho que... voltar pro Vitória, o Luan não joga, hein? Não joga. A gente está fazendo esse primeiro programa no ano e o Corinthians estreou hoje, então são 21 dias de gestão. E eu já falei isso muitas vezes e vou repetir, não sei se você concorda, são duas cornetagens básicas. Primeiro, em relação ao Mano. Alguém encontrou para ele que podia trocar antes? Podia, né? Porque o time tava morrendo em campo, mano. Morreu em campo. Tudo bem que só tinha 9 no banco, mas ele colocou o Iago com 45 do segundo tempo. Podia ter trocado antes, mas agora em relação à nova diretoria, eu tenho a impressão que por motivos óbvios, do desgaste óbvio que o corintiano teve com o próprio clube nos últimos anos, que há uma necessidade de ficar marcando que essa é uma nova gestão o tempo todo. E o Corinthians é o mesmo desde 1910. Então eu entendo que tudo é colocado, porque esse contrato foi mal feito pela outra gestão. Porque não sei o que lá foi feito, não sei o que lá. O corintiano sabe o que estava sendo feito, sabe o que aconteceu. Eu acho que a eleição acabou. Mas ele não falou uma coisa importante, ó. Eu não dei o dobro do salário, eu não quis fazer negociação. Que é importante também. É importante, mas eu acho que a eleição acabou. Tá. E o Corinthians já estreou nessa temporada. Tá. Eu acho que alguns erros, tipo esse, olha, não está assinado, não vou mais anunciar, como ele disse, ele assumiu um erro. Ele falou, eu falei, é o homem que não tem palavra, tal, mas ele assumiu um erro. Não vou a pergunta do Lucas Herrero foi maravilhosa. Não vou mais anunciar nada que não esteja assinado. Aprendeu uma lição, parabéns. E assumiu o erro. Mas eu acho que o Corinthians e o corintiano, ele está machucado pelos últimos anos e ninguém virou corintiano no dia 1º de janeiro de 2024, a não ser os que nasceram agora. Então, acho que existe uma necessidade de sempre marcar, porque foi mal feito, porque agora é uma nova gestão. Acho que todo mundo já sabe que é uma nova gestão. Então vamos lá, a informação exclusiva da Marília Ruiz, no apito final, o Corinthians não faz mais negócios com o empresário do Lucas Veríssimo. O que está certo... Essa nem é tão boa, vou dar outra então. Por favor. O Corinthians vai contratar até a data limite de, segundo o Corinthians... Quando é, sabe? 16 de fevereiro. 16 de fevereiro para inscrição na primeira fase. Na primeira fase. Fechar a janela aí pode março, depois no mata-mata. Diz a direção nova do Corinthians que vai contratar um zagueiro por conta da vaga aberta pela saída do Lucas Veríssimo, mas que perde a vaga na inscrição, mas tem lugar e um jogador pro ataque, porque ficou claro hoje que o Mano colocou o Wesley quando o Yuri Alberto não aguentava mais, que ele teve que improvisar no meio, porque só tinha o Matias Rojas para fazer a função que deve ser a do Garro.
e não tinha nenhum jogador de lado, então acho que o Corinthians vai contratar mais 2 jogadores. Acho até com essa previsão orçamentária até aumentado. Ia pagar 8 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo. Tinha isso na previsão orçamentária, tem esse dinheiro para gastar. Vamos lá. Esse zagueiro que a Marília está falando, tinha um hoje assistindo o jogo do Corinthians, né? O Lian com o Augusto falou, não. Daí não sei nem porque ele está assistindo o jogo. Mas pagou o ingresso e foi lá. Não, ele estava vendo de casa. Ele é cunhado do Michael. Ele é cunhado do Michael. Por sinal, o Michael fez uma boa partida. Em relação ao Corinthians, Bebetinho, é um time muito forte, é um time que tem uma torcida incrível, você vê 42 mil pessoas. Parabéns ao São Paulo também. 42.237. 45.237. 45.237. Pessoas do Morumbi ontem, numa chuva desgraçada, uma chuva incrível, que por sinal vocês políticos, prefeitos de todas as cidades do Brasil, vocês não sabem que tem as chuvas que acontecem em dezembro, janeiro? Vocês têm a ideia que as pessoas morrem por causa de chuva, que vocês não fazem esgoto, que vocês não fazem o saneamento básico, que vocês não prestam atenção no ser humano, na hora de pedir voto, na hora de fazer as coisas. O governador do Rio nem lá está. Pô, pera um pouquinho, pô. Sabe que a gente vai perder pessoas ainda? A gente perdeu em Brumadinho 270 pessoas. 3 pessoas não foram achadas ainda. Se fosse a família de vocês, se fosse a mãe, o pai, o irmão. Esse é o grande problema. Então a gente tem que fazer política pra gente. O Bebeto foi 2 vezes deputado. E foi um dos grandes, 3 vezes, um dos grandes deputados do Rio de Janeiro. Um dos melhores que teve. Só fez bem para a população. Sempre estava aonde foi buscar o voto. O Bebetinho. Bebetinho, o que você pensa em relação ao Corinthians, que fez uma transição de negociação, muitos jogadores saíram e agora está se reconstruindo com um treinador que é muito bom defensivamente. Ofensivamente eu não gosto. Eu, Neto. Eu, comentarista. Eu, ex-jogador. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do canal Apito Final, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Corinthians. Corinthians está aí o Paulistão com o pé direito. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.